A gente vai tratar de um outro aspecto, Débora, que é fundamental para entender o que aconteceu nessas eleições municipais, em especial no segundo turno, que é a questão da abstenção que bateu recorde. Quase 10 milhões de brasileiros aptos a votar não foram às urnas no domingo e, curiosamente, muita gente deve se lembrar, ou talvez muita gente tenha se esquecido, mas lá em 2022, no segundo turno, aconteceu o inverso. Houve maior participação no segundo turno de 2022 do que no primeiro turno. Mas vamos pegar todas as informações ao vivo com a Carol Rosito. Vai aparecer na tela aqui e trazer para a gente e mapear um pouco onde que foi registrada a maior taxa de eleitores que preferiram nem aparecer na sessão eleitoral. Carol, boa tarde. Oi, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, essa foi uma preocupação, né, que saiu de dentro do Tribunal Superior Eleitoral, não só agora, não é uma preocupação de hoje por causa do segundo turno, isso já estava no radar do TSE desde o primeiro turno, né, mesmo com um apelo da presidente ministra Carmen Lúcia, dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais e dos próprios candidatos. O índice nesse segundo turno, se a gente for comparar proporcionalmente ao primeiro turno, ficou maior. Só para a gente ter uma ideia no número, 29,26%, quase 10 milhões de pessoas dos 34 milhões de brasileiros que estavam aptos a votar, decidiram não comparecer às urnas nesse domingo de eleição do segundo turno das municipais. E aí, claro, Yuri, existe um recorte ali, só para a gente entender, por exemplo, em relação ao estado onde isso foi maior, acima da média nacional, inclusive, foi no estado de Goiás, com 34,43%, né? A gente pode trazer o exemplo de São Paulo também, a cidade mais populosa, a maior cidade do país, também ficou acima da média, 31% dos eleitores não compareceram. E aí, só para a gente ter uma ideia em relação ao contrário, o menor estado foi no Ceará, apenas 16,28% dos eleitores não votaram. Essa taxa dos quase 30% de ausentes no segundo turno só ficou atrás em relação às eleições de 2020 da pandemia. E aí, claro, é um outro cenário, até difícil da gente comparar, mas trazendo ali em relação aos números, naquela época, no ano de 2020, 29,53% da população. Claro, existem alguns fatores já dentro do TSE também que podem ter favorecido para isso. A ministra Carmen Lúcia disse que, inclusive, agora é importante estudar caso a caso. Tem questões climáticas, né? As chuvas podem ter atrapalhado em algumas cidades, o comparecimento, a locomoção das pessoas. Tem a questão da folga prolongada também, o feriado que as pessoas acabaram emendando, viajando, não estando nas suas cidades, mas tem fatores que estão chamando a atenção. Pode ser ideológicos, políticos. Será que faltou entusiasmo para a população ter vontade de comparecer? O voto é obrigatório, mas será que os eleitores não se sentiram representados? Tudo isso agora, Yuri e Débora, deve ser discutido dentro do Tribunal Superior Eleitoral, porque o TSE já está discutindo ali, fazendo uma espécie de estudo para entender melhor o que aconteceu e ficar de olho já para 2026, né? Porque acaba uma eleição, começa outra. A gente tem eleições gerais já daqui a 2 anos, então, para evitar e tentar colocar um cenário diferente, eles já estão estudando o que pode ter motivado essa ausência, essa abstenção tão alta nesse segundo turno. Claro, a gente está acompanhando também. Volto com vocês.